Ela fez um rei destruir a igreja e ele a matou por um bebê que nunca nasceu. Essa é a história real de Ana Bolena. E se você acha que sabe tudo, prepare-se. Nada é como você imagina. E atenção, esqueça tudo o que você pensava saber sobre as princesas da história. Hoje você vai conhecer a história real de Ana Bolena, uma mulher que não nasceu para ser rainha, mas que se tornou uma força da natureza tão poderosa que obrigou um rei a destruir a Igreja Católica só para tê-la. E tudo começou na França. Fique até o final, porque o que você vai ver nesta parte vai mudar sua visão sobre poder, ambícia e sobrevivência na corte mais perigosa do mundo. A história de Ana Bolena não começa nos salões de mármore de Londres, mas nas ruas de pedra e nos jardins perfumados das cortes mais sofisticadas da Europa. Filha de Tomás Bolena, um diplomata ambicioso, e Isabel Howard, de uma das famílias nobres mais antigas da Inglaterra, Ana não era herdeira de um trono, mas era uma peça valiosa no jogo político de seu pai, e ele sabia exatamente como usá-la. Nossa jornada começa não num berço de ouro real, mas nos campos verdejantes de Kent, por volta de 1501. Ana Bolena não nasceu para ser rainha, e sua família pertencia à nobreza, mas não ao círculo mais íntimo e poderoso da realeza. Contudo, o destino de Ana não seria forjado apenas pelo seu sangue, mas pela sua educação, astúcia e uma vontade de ferro que poucos poderiam prever. Desde os 6 anos de idade, Ana foi enviada para o continente. Primeiro para a corte da regente Margarida de Áustria, na Flandres, e depois, o que seria decisivo, para a corte francesa. Lá ela não foi apenas uma dama de companhia. Ela foi moldada como uma obra de arte viva. Imagine uma jovem inglesa, ávida por conhecimento, imersa em um mundo onde a elegância era arma, a conversa era poder e a religião começava a ser questionada. Ela aprendeu a falar francês com fluência. Dominou a arte da dança, do canto e do alaúde. Mas mais importante, ela absorveu a sofisticação, a ousadia intelectual e os ares reformistas que fervilhavam na França. Ela aplicava conscientemente a linguagem, a literatura e a graça francesa para se distinguir das demais damas da corte inglesa. Quando retornou à Inglaterra por volta de 1522, Ana não era mais a menina ingênua que partira. Ela era uma mulher formada no epicentro da cultura europeia, capaz até de atuar como intérprete em missões diplomáticas. Sua presença era magnética. Enquanto as damas inglesas eram educadas para serem dóceis e submissas, Ana era espirituosa, provocativa, culta e tinha opiniões, muitas opiniões. Ela lia os textos dos primeiros reformadores protestantes, discutia teologia e política, e não tinha medo de desafiar os homens mais poderosos da corte. Essa herança francesa, com sua tendência reformadora ao mais alto nível, não era apenas um detalhe de sua educação. Era o combustível de sua futura revolução. A corte do rei Henrique VIII era um ninho de víboras, um palco de intrigas, alianças e ambições. E foi neste cenário volátil que Ana Bolena fez a sua entrada. Inicialmente foi a sua irmã mais velha, Maria, quem capturou a atenção do rei. Maria Bolena tornou-se amante de Henrique, dando-lhe 2 filhos que ele nunca reconheceu oficialmente. Mas a paixão do rei por Maria foi fugaz. Seus olhos logo se voltaram para a irmã mais jovem, mais desafiadora e infinitamente mais fascinante. Sua entrada na corte de Henrique VIII foi como um raio em céu azul. Ela não se curvava, não bajulava. Ela provocava, debatia, ria alto e mantinha o rei. Um homem acostumado a ter tudo o que desejava, na mais deliciosa e torturante das incertezas. Henrique já havia tido um caso com sua irmã, Maria Bolena, tratando-a como uma amante passageira. Mas Ana era diferente. Ela recusou-se a ser apenas mais uma conquista. Ela sabia que seu valor estava em sua raridade, em sua mente, em sua aura de mistério e poder intelectual. Ela jogava um jogo perigoso, aceitava os presentes do rei, sorria para suas atenções, mas mantinha seu corpo e sua alma inatingíveis. E isso enlouqueceu Henrique. A obsessão do rei não era apenas carnal. Era uma necessidade de posse total. Biógrafos apontam que, além da paixão, o desejo de um herdeiro homem foi crucial. Mas as cartas que Henrique escreveu para Ana, 17 cartas manuscritas, cheias de paixão violenta e desespero, provam que havia muito mais do que política em jogo. Ele a chamava de minha doce amante, implorava por um beijo, por uma palavra, por um olhar. Ele escrevia:
Não posso deixar de admirar a beleza de vossos olhos, que me deixam mais cativo do que jamais estive. Ele, o rei absoluto, se tornou um escravo de amor. E Ana, com sua inteligência afiada, sabia que cada carta, cada suspiro do rei, era um tijolo no castelo de poder que ela estava construindo. Mas esse castelo seria erguido sobre areia movediça, porque para se tornar rainha, Ana não precisava apenas conquistar o coração de um homem. Ela precisava derrubar uma rainha consagrada, desafiar o Papa de Roma e dividir um reino inteiro pela metade. E ela estava disposta a fazer tudo isso, porque Ana Bolena não queria apenas ser amada. Ela queria ser rainha, e para isso ela estava pronta para mudar o mundo. Atenção! Se você achou que a parte 1 foi intensa, espere até ver o que Ana Bolena fez depois. Ela não se contentou em ser amante nem rainha por acaso. Ela forçou o rei Henrique VI a rasgar a Bíblia, desafiar o Papa e declarar guerra à Igreja Católica. Tudo por ela. Sim, você leu certo. Uma mulher fez um rei reescrever a história da Inglaterra. E o mais assustador, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Fique até o final, porque essa parte revela os bastidores da conspiração, as cartas secretas, os juramentos quebrados e o momento em que Ana deixou de ser uma dama da corte e se tornou uma revolucionária. Quando Ana Bolena decidiu que não seria apenas mais uma amante de Henrique, ela entrou em um jogo onde as regras eram escritas com sangue. O rei já estava casado há quase 2 décadas com Catarina de Aragão, tia do poderoso imperador Carlos V e filha dos reis católicos da Espanha. Catarina era devota, respeitada e, acima de tudo, mãe da princesa Maria, a única filha sobrevivente do casal. Mas para Henrique, isso não bastava. Ele precisava de um herdeiro homem. E Ana, com seu charme, sua inteligência e sua recusa em se entregar, se tornou a obsessão que prometia esse futuro. O que muitos não sabem é que Ana não era apenas bonita. Ela era estrategista. Ela estudou a corte, os clérigos, os diplomatas. Ela sabia que para se tornar rainha, precisava de mais do que o desejo do rei. Precisava de aliados, de ideias e de uma justificativa divina. Foi aí que sua formação francesa e seu interesse pelos escritos reformistas entraram em ação. Ela lia luteranos, discutia com teólogos e alimentava em Henrique a ideia de que seu casamento com Catarina era, na verdade, amaldiçoado por Deus. Afinal, Catarina fora antes casada com o irmão de Henrique, Arthur, e a Bíblia proibia isso, Levítico 20:21. Essa interpretação, convenientemente promovida por Ana e seus aliados, começou a corroer a consciência do rei. Henrique, desesperado, enviou emissários ao Papa Clemente VI pedindo a anulação do casamento. Mas o Papa estava sob o controle do imperador Carlos Minquimoso, sobrinho de Catarina. Recusar significava guerra. Aceitar significava trair a igreja. O Papa escolheu o silêncio, e esse silêncio foi o estopim. Ana não esperou. Ela pressionou, cercou o rei com conselheiros que apoiavam a reforma, como Thomas Cranmer e Thomas Cromwell, este último ainda leal a ela na época. Ela incentivou Henrique a questionar a autoridade papal, a buscar teólogos que justificassem sua posição e a usar o parlamento como arma. Em 1532, o parlamento inglês aprovou a Lei de Restrição de Apelações, que declarava: esta terra da Inglaterra é um império, governado por um supremo chefe, o rei. Era o primeiro passo oficial para o rompimento com Roma. Em janeiro de 1533, em segredo, Henrique e Ana se casaram. Ela já estava grávida, e esse era o momento perfeito. Se o bebê fosse um menino, ele nasceria legítimo, herdeiro do trono. Em abril, Thomas Cranmer, agora arcebispo de Canterbury, declarou o casamento de Henrique com Catarina nulo e o casamento com Ana válido. Em junho, Ana foi coroada rainha da Inglaterra em uma cerimônia suntuosa, carregada de simbolismo. Ela usava um manto branco, cor de pureza, uma provocação, já que muitos a acusavam de ser uma sedutora. O povo dividido vaiou e aplaudiu. Os nobres sussurravam. Os clérigos rezavam contra ela. Mas Ana caminhou com a cabeça erguida, olhos fixos no trono. A coroação foi um espetáculo de poder, mas também um ato de guerra. Roma excomungou Henrique. Catarina foi expulsa da corte e forçada a viver isolada, ainda se recusando a aceitar o título de princesa viúva de Arthur. Maria, sua filha, foi declarada bastarda. Toda a Europa católica condenou a Inglaterra, mas Ana não recuou. Ela usou sua posição para promover a reforma protestante.
distribuiu bíblias em inglês, protegeu reformistas, influenciou nomeações eclesiásticas. Ela não era apenas rainha, era a arquiteta de uma nova Inglaterra. Mas o preço da coroa era mais pesado do que ela imaginava. Em setembro de 1533 nasceu Elizabeth, uma menina. Henrique publicamente celebrou, mas nos bastidores, sua decepção era palpável. Presentes foram cancelados, festas encurtadas, olhares trocados. Ana sabia. Sua sobrevivência dependia de um herdeiro homem. Ela engravidou novamente e perdeu o bebê. Depois outra gravidez e outro aborto. Desta vez de um menino. Em janeiro de 1536. Foi o golpe final. Naquele mesmo mês, Catarina de Aragão morreu. Muitos acreditaram que ela fora envenenada, e os olhos se voltaram para Ana. Henrique, agora livre da primeira esposa, não precisava mais justificar seu casamento. E sem um herdeiro, Ana se tornou um fardo. Seu charme, antes irresistível, agora era visto como manipulação. Sua inteligência como ameaça, sua voz como insolência. Foi quando Thomas Cromwell, que antes a apoiara, percebeu que sua lealdade ao rei valia mais do que sua aliança com a rainha. Ele começou a tecer a teia, e Ana, isolada, cercada de inimigos, não viu o laço se fechando. Porque a próxima parte dessa história não é sobre coroas ou reformas. É sobre traição e incesto, prisões na torre e um julgamento onde a culpa já estava decidida antes mesmo de começar. Ana Bolena estava prestes a descobrir que, na corte de Henrique Pelby, o amor do rei era a sentença de morte mais perigosa que existia. E você achou que a história de Ana Bolena não podia ficar mais sombria? Prepare-se. Nesta parte, você vai descobrir como a mulher que mudou a religião de um país foi derrubada por mentiras tão absurdas que parecem roteiro de série, acusada de dormir com 5 homens, incluindo o próprio irmão, e de tramar o assassinato do rei. Ana foi julgada em um tribunal onde todos os jurados eram seus inimigos. E o pior, o homem que planejou tudo isso foi alguém que ela ajudou a subir ao poder. Fique até o final, porque o que aconteceu na Torre de Londres em maio de 1536 é tão brutal que até hoje historiadores não conseguem acreditar. Quando Ana Bolena perdeu seu segundo filho, um menino, em janeiro de 1536, o chão sob seus pés desmoronou. Era o terceiro bebê que ela perdia, e dessa vez não havia desculpas. Henrique VIII já estava cansado de suas manhas e de sua língua afiada. Agora via nela apenas um fracasso. Uma mulher que não conseguia cumprir a única função que realmente importava na corte: gerar um herdeiro homem. E enquanto Ana se recuperava fisicamente da perda, emocionalmente já estava sendo enterrada viva. O rei já não escondia seu interesse por Jane Seymour, uma dama de companhia quieta, pálida, submissa, o oposto exato de Ana. Enquanto Ana discutia política, Jane bordava. Enquanto Ana citava Erasmo, Jane baixava os olhos. E Henrique, agora com quase 45 anos, exausto de conflitos e desesperado por um filho, via em Jane a promessa de paz e obediência, e talvez finalmente um herdeiro. Mas Henrique não podia simplesmente se divorciar de Ana. Ele já havia feito isso com Catarina, e o escândalo quase destruiu seu reinado. Não podia repetir o erro. E então, a solução mais cruel, mais eficiente, mais medieval foi encontrada: acusá-la de traição e adultério, crimes puníveis com morte. Quem arquitetou essa máquina de destruição foi Thomas Cromwell, o mesmo homem que, anos antes, havia sido aliado de Ana na reforma religiosa. Mas Cromwell era, acima de tudo, um sobrevivente. Ele percebeu que o vento havia mudado, que a estrela de Ana estava se apagando e que, se quisesse manter seu poder, precisava entregar a cabeça da rainha ao rei. Literalmente, as acusações foram montadas como um quebra-cabeça de horrores. Ana teria cometido adultério com 5 homens. Mark Smeaton, um músico de origem humilde que confessou sob tortura. Henry Norris, um dos melhores amigos do rei e alto oficial da corte. Francis Weston, jovem nobre carismático. William Brereton, cortesão influente no norte do país. E o mais chocante de todos, Jorge Bolena, seu próprio irmão, acusado de incesto. Sim, incesto. Uma acusação tão grotesca, tão impossível, que só poderia ter um objetivo: manchar Ana de forma irreversível. Porque se ela havia dormido com o próprio irmão, então seu casamento com o rei era inválido desde o início.
E Elizabeth? Sua filha seria ilegítima. Era uma jogada política disfarçada de escândalo moral. O julgamento foi uma farsa completa. Os acusados foram presos sem provas concretas. Smeaton, o único que confessou, foi torturado. E mesmo assim, sua confissão era cheia de contradições. Os outros negaram até o fim. Jorge Bolena, diante das acusações contra sua irmã, teria dito com sarcasmo: se meu irmão Henry Norris tivesse dormido com a rainha, pelo menos ele teria tido mais sorte do que eu, porque eu nunca toquei nela. A plateia riu. O tribunal não achou graça. Ana foi julgada por uma corte de 27 nobres, todos homens. Todos ligados à família Howard, seus inimigos, e muitos deles já comprometidos com a ascensão de Jane Seymour. Ela se defendeu com brilhantismo. Falou com clareza, citou leis, questionou testemunhas. Mas não importava. O veredito já estava escrito antes mesmo de o julgamento começar. Em 15 de maio de 1536, ela foi declarada culpada de traição, adultério e incesto. A sentença, morte por decapitação ou queima na fogueira, caberia ao rei escolher. Henrique, misericordioso, escolheu a decapitação, mas não qualquer decapitação. Ele trouxe um carrasco especial da França, o único país onde se usava a espada, e não o machado, para executar nobres. Por quê? Porque a espada era mais rápida, mais limpa, mais digna. Ironia cruel. O mesmo homem que a condenou por crimes imaginários ainda se preocupava em lhe dar uma morte elegante. Enquanto isso, na Torre de Londres, onde fora levada em 2 de maio, Ana mantinha a compostura. Escreveu cartas, rezou, conversou com seus carcereiros. Alguns relatos dizem que ela ria, cantava, até dançava em seus aposentos, não por insanidade, mas por desespero, por coragem, por recusa em ser quebrada. Ela sabia que estava sendo sacrificada, mas não implorou, não se humilhou. Seus acusados foram executados primeiro. George, seu irmão, morreu dizendo: se eu tivesse guardado minha língua e minha caneta, talvez estivesse vivo hoje. Uma clara alusão às intrigas da corte e à própria impulsividade de Ana, que sempre falou o que pensava. E então chegou o dia 19 de maio de 1536. O pátio da torre foi preparado. Uma pequena multidão se reuniu. Ana usava um vestido de veludo preto, manto de arminho, a mesma cor de sua coroação. Subiu no cadafalso com passos firmes. Olhou para a multidão. Sorriu. E então, com voz clara, disse: bom povo cristão, venho aqui para morrer conforme a lei me condenou. Acuso-me culpada de ter merecido a morte, mas não dos crimes pelos quais fui condenada. Peço a Deus que tenha misericórdia de minha alma. E peço a vocês que rezem por mim. E também que rezem pelo rei, o mais gentil, o mais misericordioso, o mais nobre soberano que jamais existiu. Era mentira? Era estratégia? Era dignidade até o fim? Ninguém sabe. Mas suas palavras ecoaram. E então ajoelhou-se. Colocou a cabeça no bloco. E com um único golpe de espada, trazida da França, como prometido, sua cabeça rolou. Ela tinha entre 29 e 35 anos. Reinara por apenas 1000 dias. E morreu sem entender por que, depois de tudo, o homem que a amara com tanta paixão agora a matava com tanta frieza. Mas a história de Ana Bolena não termina aqui. Porque sua morte não foi o fim. Foi o começo de uma lenda. E sua filha, aquela menina que nasceu indesejada, se tornaria uma das maiores rainhas que a Inglaterra já conheceu. E isso é o que você vai descobrir na parte final. A morte de Ana Bolena não foi o fim. Foi o início de tudo. Enquanto seu corpo sem cabeça era jogado em uma caixa de flechas e enterrado às pressas, na capela de São Pedro Advíncula, dentro da própria Torre de Londres, sem cerimônia, sem lápide, sem flores, o mundo continuava girando. Henrique Davis, apenas 11 dias depois, no dia 30 de maio de 1536, casava-se com Jane Seymour. O luto pela rainha executada durou menos que uma lua. O rei queria paz, obediência e, acima de tudo, um herdeiro homem. E Jane, dócil e silenciosa, parecia a resposta perfeita. Mas o que nenhum deles, nem Henrique, nem Cromwell, nem os Howards, poderia prever era que a maior vingança de Ana Bolena viria não de um exército, nem de um golpe, mas de uma criança. Uma menina de 2 anos e meio chamada Elizabeth, que agora era declarada bastarda, retirada da linha de sucessão e enviada para viver no exílio doméstico, longe da corte, longe do pai,
longe de tudo que era seu por direito. Elizabeth cresceu na sombra da mãe. Ensinaram-na a nunca falar sobre Ana. Disseram-lhe que sua mãe era uma traidora, uma adúltera, uma mulher má. Mas as paredes têm ouvidos, e os criados memórias. Mesmo criança, Elizabeth ouvia sussurros. Histórias sobre a beleza da mãe, sobre sua inteligência, sobre como ela desafiou reis e papas. E algo nela, talvez o sangue, talvez a sobrevivência, a fez absorver cada detalhe, cada lição não dita. Ela aprendeu cedo. Para sobreviver na corte do pai, precisava ser invisível. Mas para governar um dia, precisaria ser imbatível. Jane Seymour cumpriu sua promessa. Em outubro de 1537, deu à luz a Eduardo VI, o tão sonhado herdeiro homem. Mas o parto a matou. Henrique ficou devastado. E agora tinha um filho, mas nenhum herdeiro seguro. Eduardo era frágil, doente. E o rei, ainda obcecado pela ideia de deixar um legado masculino, casou-se mais 3 vezes com Ana de Clèves, um desastre diplomático e pessoal. Catarina Howard, executada por adultério, e Catarina Parr, que sobreviveu por pura sorte e inteligência. Nenhuma delas gerou outro herdeiro. O trono estava à deriva. Quando Henrique VIII morreu em 1547, Eduardo V assumiu, mas reinou apenas 6 anos, morrendo tuberculoso aos 15. Então, Maria, filha de Catarina de Aragão, subiu ao trono. Maria, conhecida como Maria, a Sanguinária, era profundamente católica e dedicou seu curto reinado a desfazer tudo que Ana Bolena e a Reforma protestante haviam construído. Ela perseguiu protestantes, restaurou o catolicismo e tentou apagar o nome de Ana da história. Chegou até a proibir que Elizabeth usasse o nome da mãe. Mas Maria também morreu jovem em 1558 sem herdeiros. E então, o impossível aconteceu. Elizabeth, a filha bastarda da rainha decapitada, foi coroada rainha da Inglaterra em 1559. Tinha 25 anos, e desde o primeiro dia deixou claro: ela não era apenas filha de Henrique VI, ela era filha de Ana Bolena. Ela nunca falou publicamente sobre a mãe. Nunca mandou erguer estátuas. Nunca exigiu que seu nome fosse lavado oficialmente. Mas suas ações gritavam mais alto que palavras. Trouxe de volta a reforma protestante, mas de forma moderada, aprendendo com os erros da mãe, que havia sido vista como radical. Cercou-se de conselheiros inteligentes, mas nunca permitiu que nenhum homem dominasse sua corte. Nem mesmo Robert Dudley, seu grande amor. Recusou-se a se casar, dizendo que era casada com o reino. E governou por 44 anos, transformando a Inglaterra em uma potência global, derrotando a Espanha, protegendo as artes, promovendo o comércio e construindo uma era de ouro que até hoje é chamada de Era Elizabetana. Quando Elizabeth morreu em 1603, sem filhos, o trono passou para Jaime I, filho de Maria, rainha da Escócia. Mas foi Elizabeth quem definiu o futuro da Inglaterra. E em cada decisão, em cada discurso, em cada olhar frio que lançava aos homens que tentavam controlá-la, estava a sombra de Ana Bolena, a mãe que nunca conheceu, mas cuja força, coragem e tragédia moldaram cada passo seu. Mas o legado de Ana não se limita a Elizabeth. Ela se tornou um símbolo de resistência feminina, de inteligência política, de uma mulher que ousou jogar o jogo dos homens e quase venceu. Escritoras, historiadoras, cineastas, dramaturgas, todas encontram em Ana uma musa. The Anne of the Thousand Days, The Other Boleyn Girl, de Hilary Mantel à Netflix. Sua história é contada e recontada porque ela representa algo universal. O preço que as mulheres pagam quando ousam desejar poder. Até hoje dizem que seu fantasma assombra os corredores do palácio de Hampton Court, onde ela dança com um leque na mão. Outros juram vê-la na Torre de Londres, carregando a própria cabeça. E talvez não seja apenas superstição. Talvez seja a memória coletiva reconhecendo que, mesmo decapitada, Ana Bolena nunca foi derrotada, porque ela mudou a religião de um país, inspirou a maior rainha da história inglesa e provou que, mesmo na morte, uma mulher pode ser mais poderosa que um rei. Se você chegou até aqui é porque sentiu, como todos nós, o peso dessa história. Então, por favor, deixe seu like se emocionou. Comente qual parte mais te chocou. Foi a ascensão? A traição? A execução? Ou o legado imortal? E se você acha que Ana Bolena foi uma vítima, uma vilã ou uma heroína, conta pra gente nos comentários. Porque sua história não termina aqui.
Ela continua. Toda vez que alguém ousa desafiar o sistema, toda vez que uma mulher se recusa a se calar, toda vez que o poder tenta apagar uma voz, e essa voz, contra todas as probabilidades, ecoa por séculos. Ana Bolena morreu em 1536. Mas ela nunca parou de falar. Se você gosta de histórias reais, dramáticas e cheias de reviravoltas, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e ative o sininho. Toda semana tem uma história real que Hollywood nunca contou. Comente. Qual parte mais te chocou? Você sabia que ela foi acusada de incesto? Qual rainha ou rei você quer ver na próxima?